aquele que expõe um ensino que conduz as pessoas a atingirem o estado de iluminação, com certeza enfrentará perseguições. Palavras do Buda iluminado Nichiren Daishonin. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Nichiren Daishonin Ensinamentos. O Buda Nichiren Daishonin, o iluminado, veio a este mundo para revelar o grande ensino e a grande lei de causa e efeito que permeia todo o universo, que permeia a sua própria vida. Principalmente, ensinar e deixar registrado para todos os seres do planeta Terra um caminho, uma direção de como atingir o mesmo estado de Buda e de elevação que ele atingiu. E no decorrer de sua trajetória, Nichiren Daishonin teve muitas perseguições, quase foi morto em várias perseguições que foram feitas pelo governo de Kamakura, no Japão, onde ele nasceu. Nichiren Daishonin, o iluminado, o Buda, revelou a grande lei de causa e efeito para salvar toda a humanidade. E antes dele falecer, ele deixou a seu discípulo mais próximo os seus ensinos, através de transmissão de documentos registrados e assinados de próprio punho por Nichiren Daishonin, e o seu discípulo Byakuren Achariniko Shonin fundou o Taisekiji no Japão, e lá eles formaram um sacerdócio logo que Nichiren Daishonin faleceu. E assim vieram preservando e mantendo as escrituras, os ensinos sagrados, os ensinos que vão levar você à iluminação por 800 anos. Este vídeo, especificamente, nós vamos falar um pouquinho dessa trajetória e quão é importante que os ensinos e a prática do iluminado seja preservada perante a eternidade. Hoje nós vamos falar de um assunto que não diz respeito exatamente ao ensino ou às escrituras de Nichiren Daishonin, mas vamos falar de um acontecimento que ocorreu entre a Soka Gakkai e a Nichiren Shoshu. Nichiren Daishonin, o Buda o iluminado, ele deixou os seus ensinos para serem preservados por toda a eternidade. Eu vou ler então o parecer de 2008, como todos vocês já sabem, uma cisão entre a Soka Gakkai e a Nichiren Shoshu, em 1992. E depois que ocorreu essa cisão entre a Soka Gakkai e a Nichiren Shoshu, foi muito difícil, houveram muitos obstáculos, grandes maldades, que entrou no caminho entre essas duas maravilhosas instituições. E um dos documentos que eu possuo aqui para esclarecer a muitas pessoas que têm me perguntado o motivo pelo qual houve essa cisão ou o que realmente aconteceu, eu vou ler um parecer de 2008 que está inclusive publicado no Google. É um documento público que já está publicado, mas que muitas pessoas não possuem ainda o conhecimento do parecer. Vamos à leitura do parecer, porque será muito importante para que nós possamos realmente, infalivelmente, concretizar o grande sonho de Nichiren Daishonin, da propagação irrestrita da lei, da preservação de seus ensinos para toda a humanidade, da concessão do Daigon Honzo, objeto de devoção para toda a humanidade, e também o desejo de todos nós, que é a grande paz mundial. Começa assim o parecer de número 2008, petição número 8 de 2003, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a petição número 8 de 2003, que requer, pelas razões que expõem gestões para impedir que aceita Nichiren Shoshu e seus mandatários Abe Nikken se instalem no país. Para impedir que a Nichiren Shoshu e seus mandatários, à época, se instalassem no Brasil. Vem assim falando: o relatório retorna
encaminha a esta comissão a petição número 8 de 2003, que requer, pelas razões que expõe, gestões para impedir que a seita de Nichiren Shoshu e seu mandatário, Abe Niken, se instalem no país, após resposta aos requerimentos de informações número 800 e 801 de 2004, aos ministros do Estado da Justiça e das Relações Exteriores, respectivamente, sobre investigação da Polícia Federal referente às denúncias recebidas contra aquela instituição religiosa e seu mandatário, que foi objeto do parecer número 558 de 2004 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, aprovado no dia 16 de junho de 2004. No aludido parecer número 558 de 2004 da CCJ, foi devidamente esclarecido sobre a incompetência do Senado Federal para tratar de tal matéria relativa ao ingresso de estrangeiros e religiosos no território brasileiro, mas que, em decorrência do direito constitucional de petição previsto no artigo 5º, inciso 34 da Carta Magna, se deveria requerer informações sobre as providências que estariam sendo adotadas pelos órgãos do Poder Executivo afeitos à matéria, especialmente porque havia documentos acostados no processo que indicavam que a mesma denúncia ofertada ao Senado Federal havia sido também encaminhada ao Departamento de Imigração e Estrangeiros do Ministério da Justiça e ao Ministério das Relações Exteriores. Era o que havia de importante a relatar. Então, queridos amigos, houveram grandes obstáculos e maldades entre essas duas instituições, né? A Nichiren Shoshu, que preservou, propagou e manteve os ensinos por 800 anos, e a Soka Gakkai, vai fazer 100 anos agora, e ela era uma organização de crentes da Nichiren Shoshu. Quando Josei Toda e Tsune Saburo Makiguchi fundaram a Soka Kyoku Gakkai, e logo depois que conheceram a Nichiren Shoshu e começaram a propagar e estudar, né, e praticar os ensinos do Buda, o iluminado Nichiren Daishonin, eles pediram autorização para a Nichiren Shoshu para que pudessem propagar os ensinos. Então, a partir dali, eles adquiriram alguns koshos que vieram da Nichiren Shoshu, né, na gestão de Tsune Saburo Makiguchi Josei Toda. E, infelizmente, no ano de 1992, devido a várias discordâncias na prática e discordâncias no ensino, como eu já expliquei no meu vídeo, tem 4 vídeos que eu fiz sobre a excomunhão da SGI em relação a Nichiren Shoshu. E está aqui no meu canal, vou colocar aqui no card para vocês, se vocês quiserem ter maior conhecimento sobre como que os obstáculos acontecem, como que as maldades surgem, né? E como que acabam, devido a isso tudo, ocorrendo manifestações na vida que nos levam ao que eu estou lendo agora para vocês. Esse parecer, ele se deu logo depois, na verdade eu estou lendo o parecer, mas houve uma denúncia. Houve uma denúncia que foi feita, nós vamos ler aqui por quem que foi feita essa denúncia, contra a Nichiren Shoshu se instalar no Brasil. Como eu já expliquei em meus outros vídeos, que você pode acessar aqui no card, a Soka Gakkai tinha se instaurado no Brasil com a expansão, maravilhosa expansão dada pelo Dr. Daisaku Ikeda, e a Nichiren Shoshu, então, estava junto com a Soka Gakkai nessa expansão. Por isso, quando houve a excomunhão, pelo que nós estamos lendo aqui na documentação, houveram denúncias. Olha que coisa triste nos ensinos de Nichiren Daishonin, o Buda o iluminado, né?
nós temos com certeza que acessar a estratégia do Sutra de Lótus para que possamos, de alguma forma, transformar o veneno em remédio dessa situação. Então, aqui ele já vem relatando que já deu um parecer, né? O senador já deu um parecer no parecer número 558, que eu não tenho esse parecer. Foi uma denúncia que foi feita para vários órgãos do governo brasileiro contra a Nichiren Shoshu e a sua instalação no Brasil. Olha que coisa mais triste o que aconteceu entre os ensinos de Nichiren Daishonin. Como eu li para vocês, aqui vem falando que o aludido parecer 558 de 2004. Esse parecer 558 eu não tenho ele aqui. E não tenho também a denúncia completa. Mas já sabemos, né, que foi feita uma denúncia para o Senado Federal, que declarou incompetência para tratar de tal matéria relativa ao ingresso de estrangeiros no Brasil, né? Como era o caso da denúncia, pelo que eu li aqui, que eles queriam impedir que a Nichiren Shoshu, organização que existe há 800 anos, se instalasse no Brasil. Eles receberam a denúncia, também encaminhada essa denúncia para o Poder Executivo, não somente para o Senado Federal. Eles enviaram denúncia para praticamente todos os órgãos brasileiros para impedir que a Nichiren Shoshu se instalasse no Brasil. Como podemos ler, foi enviado para o Poder Executivo, foi enviado para o Senado Federal, Departamento de Imigração, a denúncia, e para o Ministério de Justiça e também o Ministério das Relações Exteriores. Que obstáculo que o reverendíssimo soberano da lei, Niken Shonin, teve que passar. E não somente o reverendíssimo soberano da lei, Niken Shonin, na época, como também todos os outros reverendos que faziam parte da Nichiren Shoshu. Como Nichiren Daishonin muito bem falou, e o Buda Nichiren Daishonin tinha muita gratidão pelo tesouro do sacerdote, que ele cita em seus goshos. O tesouro do sacerdote é o tesouro que dá a vida para preservar os ensinos e para propagá-los, conforme o Buda original Nichiren Daishonin deixou para nós. Porque estes ensinos não podem ser modificados ou misturados com outros ensinos. Porque se assim acontecer, ele perderá a sua eficácia e não será mais um ensino do Buda, do iluminado, mas sim um outro ensino que levará a outros caminhos e não ao caminho de se atingir a iluminação. Como o Buda já nos ensinou, com certeza acontecerá grandes obstáculos e maldades para impedir que o verdadeiro caminho seja propagado, né? Que o verdadeiro caminho conduza todos os seres a atingirem o estado elevado. Essa denúncia, ela foi feita para o Senado Federal, para o governador na época, para o Ministério da Justiça, para o Ministério das Relações Exteriores e para o Departamento de Imigração do Brasil. Como eu não tenho ainda a denúncia completa que foi formalizada contra a Nichiren Shoshu, eu suponho, pelo que eu li aqui, que seja uma documentação, uma denúncia, né? Uma denúncia caluniosa, com certeza, e esta denúncia tenta impedir que a Nichiren Shoshu, organização que preserva os ensinos de Nichiren Daishonin, se instalasse no Brasil, porque isso já faz alguns anos que aconteceu. Agora iremos ler a análise sobre a denúncia que foi feita. Inicialmente eu destaco, como já o fiz no meu parecer anterior, que foi adotado por essa comissão que não se está fazendo nenhum juízo de valor acerca dos aspectos religiosos da instituição. Assim como anteriormente foi feito, a presente manifestação se restringe ao recebimento das denúncias
sobre supostos ilícitos praticados, afastando-se por completo qualquer elemento valorativo sobre a filosofia e convicção, dogmas e ritos da instituição religiosa, por respeito à liberdade religiosa, que propugno e por expressa determinação do artigo 19, inciso 1º da Constituição Federal, pois tal dispositivo resgata a função laica do Estado brasileiro e a distinta separação entre igreja e Estado. Como vocês já sabem, o Brasil é um Estado laico, ou seja, não impõe nenhum tipo de filosofia ou religião ou dogma para seus cidadãos. Não se mistura religião e Estado. E que eles iriam afastar qualquer tipo de julgamento em relação à doutrina, à religião, à prática. Então, queridos amigos, a Polícia Federal recebeu a denúncia que, como eu não tenho a denúncia aqui, provavelmente ali vinha falando um monte de coisas, né? Porque aqui fala supostos ilícitos. O que são ilícitos? Ilícitos são comportamentos que a sociedade não aprova, são comportamentos errados. Nesta denúncia, eles colocaram um monte de absurdos, com certeza, né? Sobre Aretino Xoxo. Você gostaria de passar por isso? Para proteger os ensinos? Então, este é o grande tesouro do sacerdote, aquele que veio para preservar os ensinos perante a eternidade, principalmente. Mais importante é a direção do que a velocidade. Então ele vem falando, ora me refiro à existência de ilícitos, pois as respostas aos requerimentos de informação de autoria desta comissão, da lavra do Ministério da Justiça e do Ministério das Relações Exteriores, textualmente indicam a existência de uma manipulação por parte dos autores da petição número 8 de 2003, que envolveram órgãos do Poder Executivo, agora como se vê o próprio Senado Federal e, em última disputa, meramente institucional entre duas entidades religiosas. É o que nos diz o ministro Celso Amorim, ministro de Estado das Relações Exteriores, através do ofício número 021, conforme, entre aspas, já é o parecer, conforme informações levantadas pelo Ministério da Justiça, trata-se de disputa entre duas seitas rivais, estando uma destas, a Soka Gakkai, dissidência da Nichiren Shoshu, ou seja, a Soka Gakkai veio da Nichiren Shoshu, né? Buscando envolver o governo brasileiro, as informações do Ministério da Justiça foram confirmadas por telegrama recebido da Embaixada do Brasil em Tóquio, em 14 de abril último, a qual relata preocupação manifestada por senador japonês, cujo partido mantém estreitos vínculos com a Soka Gakkai, sobre as atividades da Nichiren Shoshu no Brasil. Destaques novos. O governo brasileiro, através da Polícia Federal e os órgãos aos quais foram encaminhados esta denúncia, eles buscaram informações no Japão sobre o que estava acontecendo na época, né? Antes, aliás, em 1992, depois da excomunhão, como relatou aqui maravilhosamente bem o senador, a Soka Gakkai é uma dissidência da Nichiren Shoshu. E por isso eles constataram, né, inclusive com informações que buscaram no Japão, através de telegrama, que
se tratava de uma disputa religiosa. E esse senador japonês, né, que mandou essa informação, ele tinha um vínculo muito estreito com o partido político vinculado a Soka Gakkai. Né? O governo brasileiro se surpreendeu com o tanto de denúncia para o governo, para o Senado, para o Ministério das Relações Internacionais, para o Ministério da Justiça, para o Departamento de Imigração. Que é isso que está acontecendo? Porque, né, foram denúncias para vários órgãos contra o reverendíssimo soberano da Nikken Shonin e contra Nichiren Shoshu, para que eles não se entrassem no Brasil. Como eu expliquei para vocês no meu vídeo, né? Estava tudo sob o domínio da SGI. E houveram várias questões que os reverendíssimos soberanos da lei não concordavam, porque a missão deles é proteger o ensino. É proteger o ensino perante a eternidade. Então, vem aqui falando o seguinte: de fato, para confirmar tal entendimento, o relatório da Polícia Federal, as folhas 247 do processo, eu não tenho aqui o processo, a qual o excelentíssimo senhor ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, faz menção para complementar suas informações ao Senado Federal. Vamos ver o que a Polícia Federal falou e que ajudou, né, o senador a decidir, né, sobre o voto dele. Efetivamente indicam que o advogado, tá entre aspas, tá? Entre aspas, ele fala o seguinte: o advogado César Garcia é, na verdade, diretor da Associação Brasil SGI, Soka Gakkai Internacional, dissidentes da Nichiren Shoshu. Documentos probatórios, as folhas 272 e 294. Então, quando o governo brasileiro, o Senado Federal, né, a Polícia Federal recebeu essa denúncia que eles deveriam investigar sobre supostos ilícitos que a organização Nichiren Shoshu, de, na época, 750 anos, estava cometendo, eles investigaram, buscaram, mandaram para a Polícia Federal e a Polícia Federal investigou toda a denúncia de supostos ilícitos, que eu não tenho aqui para ler para vocês, mas foi feito conforme está escrito em documento e comprovado nas páginas da petição número 8 de 2003, comprovado, né, nas páginas 272 e 294, está comprovado que o advogado César Garcia era, na verdade, um diretor da Associação Brasil SGI Soka Gakkai Internacional. E sobre as denúncias constantes na petição número 8 de 2003, o aludido relatório da Polícia Federal aduz que o que a Polícia Federal falou, além de comprovar que a denúncia foi feita por um diretor da Associação Brasil SGI, ele aduz que, sendo certo ainda que nada foi encontrado quando das fiscalizações rotineiras realizadas pela Polícia e Receita Federal. Ou seja, a Polícia Federal também investigou, foi lá na Nichiren Shoshu, né? Fiscalizou o templo, fiscalizou todos os reverendos, fiscalizou o que acontecia dentro do templo. A Polícia Federal, maravilhosa, fez um trabalho espetacular e esclarecedor. E aqui está, nessa documentação, falando que, apesar deles terem fiscalizado a Nichiren Shoshu completamente, eles não encontraram nada do que estava escrito na denúncia. Nada do que estava escrito na denúncia foi encontrado em relação a Nichiren Shoshu. Foi feita uma investigação. Foi mobilizado o aparato do Estado
para se investigar a Nichiren Shoshu no Brasil, né? E a motivação que levou à instauração do presente IPL não pode ser auferida, conquanto é de se estranhar que se empreenda tantos esforços, visitas a Brasília, acompanhamento constante deste procedimento e distribuição da mesma informações a vários órgãos. As folhas 356 consta relatório da investigação realizada no templo da seita Nichiren Shoshu, onde foi verificado que a situação de seus dirigentes é regular. Ou seja, eles ficaram assim impressionados como que uma denúncia pode ser tão bem acompanhada, esforços tão grandes para impedir que a Nichiren Shoshu entrasse no Brasil, inclusive com visitas a Brasília e acompanhamento ali em cima do processo, para que pudesse acontecer, né, alguma coisa contra a Nichiren Shoshu. Ou eles ficaram um pouco assustados do porquê tanto empenho, né, tanto empenho para impedir a Nichiren Shoshu de entrar no Brasil, e que foram feitas investigações e que nada se encontrou nem no templo e nem em relação aos reverendos da Nichiren Shoshu. Verifica-se, portanto, que houve um abuso de direito. Abuso de direito. Abuso de direito em relação à denúncia. Quem denunciou, houve um abuso de direito, pois, no caso, foi utilizado indevidamente um direito normativo previsto na Constituição Federal, o direito de peticionar aos órgãos públicos para a defesa de direitos no artigo 5º, visando movimentar a máquina burocrática estatal para prejudicar outrem, inclusive tolhendo o direito fundamental da liberdade religiosa. Queridos amigos, isso é muito grave. Essas não são minhas palavras. Eu estou lendo um documento, um parecer oficial dos senadores, né, da época. E aqui vem dizendo que houve um abuso de direito, porque na nossa Constituição é dado o direito, né, de qualquer cidadão brasileiro peticionar aos órgãos públicos para a defesa de direitos do artigo 5º. Mas, como vem relatando aqui, foi um abuso de direito movimentar a máquina burocrática do Estado para prejudicar outrem, para prejudicar a Nichiren Shoshu, dizendo que é motivo pelo qual tal fato deve ser levado à presidência da casa para as providências que entender cabível para assegurar a seriedade dos trabalhos deste Senado Federal. Espera-se que iguais medidas estejam sendo adotadas pelo Poder Executivo, que também foi envolvido no caso, para reparar danos e apurar ilícitos acaso existentes. Quanto às denúncias caluniosas que foram feitas contra ela e foram investigadas e esclarecidas, inclusive com voto de senadores sobre a matéria. Ademais, as informações colacionadas no processado pelos aludidos órgãos do Poder Executivo informam que a situação sobre o ingresso dos dirigentes e representantes legais da instituição religiosa de Nichiren Shoshu já foram superados com a concessão de vistos necessários. O voto. Ante o exposto, o nosso voto é no sentido de que seja dado conhecimento à presidência da Casa da irregularidade noticiada neste parecer e arquivamento da matéria. Sala de comissão, 4 de junho de 2008, senador Marco Maciel, presidente, senador Antônio Carlos Valadares, relator. Queridos amigos, imagina como é difícil nós propagarmos este ensino, né? Veja o que o reverendíssimo soberano da lei, Nikken Shonin, teve que passar no Brasil. Imagine o que ele teve que passar no exterior
Ele enfrentou aqui uma investigação da Polícia Federal, a Nichiren Shoshu toda também enfrentou, todos os reverendos, mas graças ao governo brasileiro e sua mais profunda consideração pela verdade, informou que investigações foram feitas e nada foi encontrado em relação às denúncias caluniosas sobre a mesma, e que já foram providenciados os devidos vistos que permitiriam que a Nichiren Shoshu entrasse no Brasil, como também o reverendíssimo soberano da lei na época, Nikkei Shonin, para que pudesse fundar, né, o templo Shobodhi, um devoto que resiste a todas essas grandes perseguições e persevera na propagação dos ensinos entre as pessoas nos últimos dias da lei, incorpora o âmago do Sutra de Lótus em sua vida.